Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar rapidinho para vocês como usar o Raven para transformar o seu computador em um gravador, tá? Então o Raven tem uma função chamada de Recorder, que é uma função em que você pode gravar sons novos captados pelo microfone do seu computador, ou que através de um cabo você possa conectar, por exemplo, um tocador de fita cassete e digitalizar os sons que foram armazenados em outro tipo de mídia, né, como um arquivo digital. Então, para isso, eu preciso de um cabo que conecte, por exemplo, a saída de som de um reprodutor de fita cassete ou de um gravador de fita cassete na entrada de microfone do seu computador. Tá? Ou eu posso simplesmente, se eu quiser fazer uma gravação nova, eu posso simplesmente usar um laptop, conectar um microfone na entrada de microfone do computador e usar ele em campo como um gravador mesmo. Tá? Como que eu faço gravações utilizando o Raven? Aqui no menu superior, no canto esquerdo, eu tenho esse microfonezinho, um botão em forma de microfone que é chamado de New Recorder. Tá? Eu posso clicar nele, ou eu posso ir aqui no menu File, New, e escolher a opção Recorder. Quando a gente escolhe essa opção, o programa abre um quadro com algumas configurações. Tá? Primeiramente, a gente escolhe se a gente quer salvar aquela gravação nova na memória do computador, então ela fica armazenada na memória temporariamente, ou sim em um novo arquivo de som. Então a gente já dá um nome para ele. Normalmente eu gravo na memória mesmo, porque depois eu vejo se eu quero ficar com aquela gravação ou não, sem ter que já disponibilizar um arquivo que ocupa espaço, né? Que depois pode ser cumulativo o espaço que vão ocupando as novas gravações. Primeiro eu quero ver se a gravação ficou boa. Tá? Uma outra configuração é qual o dispositivo de entrada de som a gente está usando. Então, aqui eu estou usando um microfone conectado ao computador, eu vou escolher essa opção. Tá? A sample rate, que a gravação deve ter, como eu falei em algumas aulas anteriores, uma taxa de amostragem de 44.100 Hz é suficiente para conseguir gravar qualquer som no espectro audível para os seres humanos, né, sem qualquer tipo de distorção. Então a gente só escolheria um valor maior do que esse se a gente estivesse trabalhando com animais que vocalizam na faixa do ultrassom. Tá? O número de canais, a gente pode escolher um canal apenas se a gente estiver trabalhando com uma gravação em mono, ou os dois canais se for uma gravação estéreo. Lembrando que isso só faz sentido se a gente tiver microfones, por exemplo, dois microfones apontados em direções diferentes e que isso seja de alguma forma relevante para o nosso trabalho. Tá? Em Sample Format, a gente escolhe a configuração de 16 bit, que é de melhor qualidade disponível no programa. Uma outra configuração é o de display, aqui tem uma aba display, e a gente vai escolher o tamanho do buffer. Tá? O programa ele vai gravar, ele vai salvar aquilo que aparece na janela. Tá? Ele vai criar uma janela de som nova, e o que tiver visível naquela janela vai ser a parte da gravação a ser salva. Tá? Então, se você quiser fazer uma gravação longa, você pode programar o tamanho do buffer, por exemplo, para 60 segundos, 1 minuto ou mais, 120 segundos, para então gravar 2 minutos. Tá? Como eu só vou demonstrar aqui, acho que 20 segundos são suficientes. Tá? Então, as outras configurações a gente deixa como default e damos OK. E será o que o programa vai fazer é abrir uma janela que tem o mesmo jeitão do Sound Window, que é o padrão do Raven, com um oscilograma no gráfico superior, então o waveform ou oscilograma é o gráfico superior,
e um espectrograma aqui no gráfico inferior. Tá? A gente pode ver isso pelas unidades que são mostradas aqui nos eixos. A partir do momento que eu começar a gravação, esses gráficos vão começar a ser mostrados. Tá? Uma diferença dessa janela Recorder para uma Sound Window normal do programa é esse botãozinho de play aqui embaixo, no cantinho inferior esquerdo dos dois gráficos, que é o botão de gravação. Então, quando eu pressionar esse botão, a gravação vai começar a ser realizada. Tá? Então, vocês veem que o programa está gravando minha fala, toda a minha fala está aqui sendo mostrada nessa parte mais inferior do espectrograma, e o oscilograma está surgindo aqui. Tá? Então, eu posso parar a gravação quando eu estiver satisfeito, e muito importante é não parar a gravação fechando a janela. A partir do momento que você fecha a janela, você perde a sua gravação. Então, assim que você estiver satisfeito com a gravação, tiver gravado, esse foi o trecho gravado. A gente pode escutar para ver se corresponde ao que eu queria gravar. Então, vocês veem que o programa está gravando minha fala, toda a minha fala está aqui sendo mostrada. Ok? Ficou um pouco baixo, eu posso então alterar as configurações da entrada do microfone, aumentar o volume do microfone, no caso do meu computador, tá? Para ir realizar a gravação de novo. Mas aqui eu só queria mostrar essa função para vocês, eu não vou fazer de novo, acho que foi o suficiente. Se a gente está satisfeito com a gravação, a gente vai no menu File e escolhe a opção Save Recorder One As. Tá? E aqui a gente navega até a pasta onde a gente quer gravar esse arquivo, seleciona o formato de arquivo que a gente quer, então vou salvar em WAV com 16 bits. Tá? Eu vou colocar então, chamar de gravação de voz Pedro. Tá? E pronto, o arquivo foi gravado como uma nova gravação, tá? Foi salvo como uma nova gravação. Então, essa é a função de gravador do Raven. Isso pode ser bastante útil se você estiver em campo, por exemplo, e já quiser avaliar os espectrogramas à medida que você vai gravando. É uma boa oportunidade se você tiver um laptop que você possa levar para campo. Tá? Também para digitalizar gravações antigas que foram feitas em fita cassete, por exemplo, essa é uma utilização muito frequente dessa função. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima aula.